Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do livro de Atos dos Apóstolos, que bem poderia ser chamado Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Ficaria mais coerente. Indo sempre, mas com ousadia, com graça e com poder. Abra aí para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda para você estar nos acompanhando, porque todos os dias temos um vídeo novo. Não esqueça, já dê o seu like, isso vai nos ajudar. Como já dissemos e estamos sempre enfatizando que Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos e capacita cada um de nós hoje em dia para propagar, para espalhar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus, da sua obra, da sua missão, da sua ressurreição e de suas promessas. Neste capítulo, enquanto eles iam no sentido de caminhar mesmo, enquanto eles iam pregando ousadamente e alcançando resultados incríveis na evangelização, haviam os incrédulos que trabalhavam ao contrário. O Senhor cooperava com eles na pregação, confirmando a palavra pregada da sua graça, ao conceder a eles que pelas suas mãos se lhes fizessem sinais e prodígios. Quem era então aquele que trabalhava contra o Senhor? Quem eram? Por um lado, a pregação ousada e sinais e curas e maravilhas. Por outro lado, um povo invejoso que tentava de todas as formas impedir a pregação. Em virtude da confusão formada, são obrigados a partir em vão para Listra e Derbe, cidades da Icônia, pregarem o Evangelho. Veremos com mais detalhes esses aspectos nesse capítulo. Nós estamos vendo a quarta parte da nossa divisão proposta, que é o testemunho apostólico aos confins da terra. Começamos no capítulo 13 e iremos até o capítulo 28. Estamos em continuação. Como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo Jesus, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e suas prisões, Paulo levou o Evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios também à fé. Nós dividimos essa parte extensa em 7 sessões. Estamos vendo a primeira, que é dos capítulos 13 e 14, que é a primeira viagem missionária de Paulo em continuação. Como já falamos, estamos vendo essa primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé alcançam Chipre e Galácia. Eles chegam em Icônio e Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica pregarem o evangelho com ousadia, com graça e com poder. O resultado disso foi que muitos creram neles, tanto judeus como gentios. Mas alguns dos judeus que se tinham recusado a crer, eles poderiam ter escolhido crer, né? Incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Mesmo assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Com a chegada deles, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Essa é a primeira vez em Atos, versículo 4, em que o termo apóstolos é usado no sentido mais amplo, que inclui outros homens, por exemplo, Barnabé, além dos apóstolos escolhidos por Jesus. Paulo se distinguiu dos demais companheiros, designando-se a si mesmo como apóstolo. Uma conspiração estava formada de gentios e judeus para os maltratarem e os apedrejarem. O apedrejamento era um modo de execução judaica que visava punir com a morte os crimes de blasfêmia. Eles foram avisados e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Embora as 2 cidades pertencessem mais precisamente à província romana da Galácia, juntamente com Icônio, também faziam parte do subdistrito chamado Licaônia. Contudo, em 37-72 d.C., Icônio foi considerada em termos linguísticos e políticos como pertencente à Frígia.
Eles pareciam nem ligar para as consequências ou para os acontecimentos. O fato era que estavam sempre pregando as boas novas. Assim, em Listra, encontraram um homem paralítico dos pés e aleijado desde o nascimento. Em 6 depois de Cristo, o imperador Augusto fortificou esse antigo assentamento licaônico, Listra, e o transformou numa colônia romana pertencente à província da Galácia, povoando-a com veteranos do exército romano. Paulo, depois de sua prédica, encontrou-se com o paralítico e, olhando nos olhos dele, viu que tinha fé para ser curado e deu uma ordem para seu corpo em nome de Jesus. Ele foi muito objetivo e disse: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Verso 10. Ao verem tal fato inusitado, o povo começou a gritar em sua própria língua licaônica, a língua nativa da maior parte do povo. Eles achavam terem os deuses descido até eles, de forma humana. Uma antiga lenda que circulava em Listra dizia que o deus grego Zeus, chefe dos deuses, e Hermes, o mensageiro de Deus, andavam pela região disfarçados como seres humanos. De acordo com a lenda, eles foram para o interior da Frígia para conhecer a hospitalidade do povo. Porém, somente um casal os recebeu e, como recompensa, a cabana deles foi transformada num templo com colunas de mármore e teto de ouro. As outras pessoas que haviam se recusado a recebê-los tiveram suas casas destruídas. É possível que os habitantes de Listra tivessem identificado Barnabé com Zeus, Júpiter, para os romanos, e Paulo com Hermes, Mercúrio, para os romanos. Logo, procurando evitar a ira divina, os habitantes passaram a honrá-los como se fossem deuses. De imediato, eles recusaram aquela homenagem, rasgaram suas vestes numa demonstração de angústia. O conteúdo desse sermão, versos 15 ao 17, é semelhante àquele que ele pregou em Atenas, capítulo 17, de 22 a 31, sendo ambos dirigidos a uma multidão pagã que não entenderia as citações e explicações das Escrituras do Antigo Testamento. Paulo salientou o fato de que o poder criador e o cuidado de Deus também se estendiam às pessoas de Listra. Eles eram homens como eles eram arautos do Deus verdadeiro, eles estariam trazendo boas novas desse Deus. A palavra de Deus dizia para eles se afastarem dessas coisas vãs e se voltarem para o Deus vivo. Esse Deus vivo foi quem fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse Deus vivo, no passado, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Nesse tempo, esse Deus vivo não ficou sem testemunho, mostrando então a sua bondade, dando-lhes chuva do céu, dando-lhes colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, enchendo de alegria os seus corações. Ainda assim, tiveram muita dificuldade em impedir a oferta de sacrifícios para eles. Alguns judeus que chegaram de Antioquia e de Icônio, percebendo a situação, trataram de reverter o ânimo da multidão, fazendo com que ela passasse a odiá-los, a tal ponto de apedrejarem Paulo e darem ele como morto, e assim o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Paulo aqui sofreu a saraivada de pedras. Veja a cena de forma completa. Paulo e Barnabé iam de cidade em cidade pregando o evangelho, e alguns judeus iam no mesmo caminho, mas procurando de todas as formas desfazerem todo o trabalho missionário deles. É incrível, né? Você vai construindo e o diabo vem destruindo. Ora, se Deus estava levantando Paulo e Barnabé a pregarem, o diabo certamente estaria fazendo o mesmo, mas ao contrário. Quando os discípulos chegaram perto de Paulo, este se levantou e ainda voltou para a cidade, e somente no dia seguinte é que partiram para Derbe, outra cidade na fronteira da província de Licaônia, atual Kerti-Ruik, na Turquia, situado no sudeste da galáxia, distante cerca de 105 km a sudeste de Listra. Quão triste, e terrível é ver a Turquia hoje totalmente esquecida do Evangelho, entregue ao islamismo. Em Derbe, continuaram o trabalho de evangelização em missões, onde fizeram muitos discípulos.
Depois voltaram do caminho de ida para Listra, Icônio e Antioquia para fortalecer os discípulos e encorajá-los a permanecerem na fé, afirmando a eles que era necessário passarem por muitas tribulações para entrarem no reino de Deus. O trabalho de Paulo e Barnabé era contínuo, em cada lugar, em cada igreja, sempre com oração, sempre com jejum, e deixando presbíteros e oficiais da igreja encomendados ao Senhor em que haviam confiado. Eles continuavam suas viagens e, passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Havia realmente muito a ser compartilhado com todos. E chegando em Antioquia, de onde tudo começou, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como Deus abrira a porta da fé aos gentios. Diz a palavra de Deus que eles ficaram ali muito tempo com os discípulos. Havia um gás neles, uma energia constante, uma disposição mental que os transformavam em máquinas eficientes de pregação, cuidando e trabalhando, e todo o trabalho produtivo para o reino de Deus. Eles se foram, mas o trabalho de Deus ainda não. Precisamos resgatar essa energia, essa força, esse vigor, esse gás, para nós, aqui no presente século XXI, espalharmos a mensagem do Evangelho a todos os cantos. Enquanto Jesus não voltar, o tempo é o mesmo da pregação, do cuidado e do trabalho produtivo para o reino de Deus, não importando os problemas nem as circunstâncias, muito menos as oposições, você sabe que terão, também reais e sempre presentes. As oposições do diabo para tentar impedir de todas as formas o sucesso da nossa empreitada santa. Vamos então, queridos, em frente, sem jamais desistir, caminhando com eles, nossos primeiros pais, com eles e como eles, pois nosso tempo se abrevia também velozmente. O tempo deles acabou. E o nosso? Poderá acabar a qualquer momento. Atos 14:1 diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. O último versículo diz: E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. O verso 28. A vida desses discípulos era viajar e pregar a palavra. E Deus sempre cooperando com eles, e igualmente os inimigos se levantando contra eles. Engraçado, né? A vida deles viajando e pregando, Deus cooperando com eles e os inimigos se levantando contra eles. Vamos continuar a nossa caminhada, né? Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 15. Dividiram-se ou multiplicaram-se? Aqui no capítulo 5. Eles se dividiram ou multiplicaram-se? Ou ambos ao mesmo tempo? Amanhã não perca capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Inscreva-se no nosso canal, não deixe de clicar no sininho à esquerda para você acompanhar todos os dias um vídeo novo e dê o seu like aí para ajudar nosso canal. Agradecemos a sua presença, a sua participação. Escreva para nós, coloque suas dúvidas, faça suas colocações. Estamos aí para tentar ajudar. Não deixem de acessar esse material escrito em jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br, e também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês.